Este verão descubra o mundo com quem sabe viajar. Pinto Lopes Viagens. Há mais de 50 anos, especialistas em viagens em grupo. Descubra o encanto de uma viagem cultural, das viagens com autores, com especialistas, ou o novo conceito mais exclusivo, PLV Small Group Travel. Visite pintolopesviagens.com e reserve já as suas férias. Pinto Lopes Viagens. Damos lugar a novas histórias. E vamos bater bolas, não é? Vamos bater bolas. Temos os campeões de Roland Garros, Alexander Zverev e Mira Andreeva. Não se despachavam ontem. Teve de ser até ao quinto set. Parecia que estavam a montar um Lego. De início... Dava para montar uma saga da família. Sim, quase. De início, pareceu que Zverev ia ter um caminho facilitado na final contra o italiano Flávio Cobolli. Zverev ganhou o primeiro set, mas depois as coisas ficaram mais equilibradas e foi preciso mesmo ir ao quinto set para se chegar ao campeão masculino de Roland Garros. Vamos também referir os finalistas vencidos, também merecem uma saudação. Vamos às eleições no Real Madrid, que é como quem diz, ao novo treinador do Real Madrid. Isso. Porque mais do que saber quem será o novo presidente, ou quem seria o novo presidente do Real Madrid, havia aqui muita curiosidade para saber se, ganhando Florentino Pérez, se iria mesmo José Mourinho para o comando técnico dos madridistas. Mas começamos com mais um susto envolvendo o jogador dinamarquês Christian Eriksen, que ontem, 5 anos depois daquilo que aconteceu no Euro 2020, que foi em 2021, voltou a cair inanimado em campo, desta vez num jogo, foi novamente num jogo da seleção, desta vez contra a Ucrânia, estava 2-1 naquele momento, já se estava a jogar a segunda parte, e Christian Eriksen, que desde aquele incidente usa um desfibrilhador interno, que é um instrumento que permite ali regular os batimentos cardíacos em caso de haver ali alguma alteração. E estimular o coração, não é? Quando ele ameaça parar. Exatamente. Que o levou a sair do Inter de Milão, porque em Itália não é permitido que os jogadores joguem, tenham exatamente com estes dispositivos, ao contrário do que acontece noutros campeonatos, como o inglês e o alemão, onde ele está agora a jogar pela equipa do Wolfsburgo. O que aconteceu ontem foi mais um susto, porque ele, entretanto, recuperou e saiu do campo já consciente, abraçou a mulher, mas, claro, houve uma grande preocupação no momento em que ele se agarrou ao peito. As imagens mostram só apenas o momento em que ele se queixa do peito e depois desfalece e cai inanimado, e a partir daí, como é habitual também nestas circunstâncias, a realização televisiva optou por mostrar outras imagens do campo. Aquilo que se ouvia... Respeitando a dignidade do atleta. Sim, os próprios companheiros e adversários, os jogadores ucranianos, puseram-se à volta de Christian Eriksen, não que houvesse imagens da realização, mas também para evitar que outras imagens surgissem, de alguém a filmar com o telemóvel, por exemplo. Mas aquilo que se ouviu, de facto, em campo foi um silêncio absoluto naquele momento, uma grande preocupação por aquilo que já tinha acontecido com o jogador, mas entretanto parece que as coisas estão bem. Eriksen saiu do campo pelo próprio pé. Já houve relatórios por parte da equipa médica da Dinamarca, que disse o médico Morten Boesen que o desfibrilhador interno disparou tal como era suposto, tal como devia. Diz que o jogador esteve inanimado por alguns instantes, mas que recuperou consciência muito rapidamente, e estava previsto então que realizasse exames complementares no hospital para determinar o que causou o incidente e também agora perceber se haverá condições e se o próprio jogador quererá continuar a atividade esportiva. Na altura, em 2021, falou-se na possibilidade dele acabar a carreira, mas ele não quis e insistiu que, havendo autorização médica, queria voltar aos relevados. Vamos ver se este segundo incidente não o faz repensar, porque
porque de facto é uma situação que gera sempre ali algum... Ninguém deseja, mas acontece, não é? Não, algum Claro. transtorno, alguma preocupação também por parte de todos os envolvidos e, claro, em primeiro lugar para ele próprio e para a família. As melhoras para Christian Eriksen. E vamos então a Roland Garros e às histórias dos vencedores, às histórias dos finalistas e dos vencedores. Alexander Zverev, o tenista alemão de 29 anos, que era considerado o melhor jogador em atividade a nunca ter ganhado um grande slam. Já tinha ido a 3 finais, tinha perdido todas as 3 finais. Ontem finalmente conseguiu quebrar, chamemos-lhe a maldição, o enguiço. Venceu o italiano Flávio Cobolli, que também disputava a sua primeira final do Grande Slam. De Zverev já era a 4ª vez, mas isto não acontecia desde 1977, se não estou em erro. A partir dos quartos de final não havia nenhum vencedor, quer no quadro feminino, quer no masculino, de Grand Slams. Ou seja, quem quer que ganhasse seria a primeira vez que isso aconteceria, exatamente. E Alexander Zverev aproveitou a oportunidade porque também teve, não é sorte, as coisas são o que são, acabou por não ter de enfrentar nenhum jogador do top 10 na sua caminhada até ao título. Teve uma vida... sorte também. Também é um bocadinho de sorte. E aproveitou, é bom dizer, isso. Porque às vezes tem-se sorte e não se consegue aproveitar. Zverev, apesar de não ter encontrado um único adversário do top 10, justificou o favoritismo que tinha, não só ontem na final, nem em todos os outros jogos, e logo num corte onde viveu talvez aquele, e ele lembrou isso ontem no discurso de final, de agradecimento, onde viveu o que terá sido o pior momento da carreira, em 2022, na meia-final contra Rafael Nadal, em que se lesionou, na altura torceu completamente o pé, rompeu 7 ligamentos, fez 2 fraturas, depois custou-lhe um pouco a regressar, mas ontem teve finalmente o seu momento de glória, vencendo então o italiano Flávio Cobolli. Qual Fênix renascida. É verdade. Ele já tinha entretanto voltado a finais, mas neste caso conseguiu aproveitar e ainda por cima neste corte, o corte principal de Roland Garros, conseguiu aproveitar essa oportunidade e no fundo compensar também por esse mau momento vivido na carreira. No lado feminino tivemos Mira Andreeva, de 19 anos, tenista russa, é a mais nova a ganhar Roland Garros desde Mónica Seles, e é também a terceira mais nova a ganhar um título do Grand Slam desde 2000, só ultrapassada por Maria Sharapova, sua compatriota, e Emma Raducanu. A Sharapova ganhou o Wimbledon em 2004, Emma Raducanu ganhou o US Open em 2021, mas aqui eu diria até que a história mais emocionante, mais interessante, foi a da finalista vencida, a polaca Maja Jalinska, de 24 anos, que foi a primeira tenista a disputar a qualificação a chegar à final, e a história dela é verdadeiramente incrível, porque ela tinha dado conta nos últimos anos de grandes dificuldades até para pagar as despesas associadas à participação nos torneios, como despesas com hotéis. Este ano houve uma empresa polaca que, depois dela se queixar das dificuldades em pagar o hotel, que assumiu essas despesas. Numa participação no Open da Austrália, Maja Jalinska chegou a procurar polacos que vivessem na Austrália para conseguir ter alojamento gratuito nas semanas do torneio. O total que ela tinha feito até agora de prémios monetários na carreira era de cerca de 800 mil euros. E só... Mas é verdade, parece muito. Mas é bom não esquecer todas as despesas que muitos destes jogadores têm, desde fisioterapeutas, treinadores, com as despesas, com as deslocações, com o alojamento, porque nem todos têm direito ao pagamento das despesas pelas organizações dos torneios. No caso de Maja Jalinska, agora, só com o facto de ter chegado à final, apesar de não ter sido campeã, conseguiu recolher 1,6 milhões de euros.
o dobro de que tinha conseguido em toda a carreira. Portanto, o agente dela disse isso. Portanto, a partir de agora as coisas estão muito mais desanuviadas, permite-lhe respirar de alívio. Depois desta não foi uma conquista, mas para ela foi praticamente uma conquista. Muito e bem. aí certamente há de ter outras oportunidades de conquistar um título do Grand Slam. Muito bem, foi o 3 Toques com o Bruno Vieira Amaral. O 3 Toques tem o patrocínio da Pinto Lopes Viagens.